Romanos 5, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Glória a Deus. Esse texto diz, a primeira parte diz que por uma desobediência veio a condenação sobre todos os homens. Mas a parte B que eu quero destacar nessa manhã diz que pelo um ato de justiça, em outras traduções, em outros versículos nesse mesmo capítulo, diz que pela obediência de um só homem veio a graça sobre todos os homens. Pela obediência de um homem, por um ato de justiça, veio a graça sobre toda a humanidade para a justificação. E nessa noite, nesta manhã, desculpa, eu confundo isso o tempo todo, eu vou falar noite o tempo todo na manhã e vice-versa. Mas nessa manhã, eu quero falar sobre uma palavra, uma pequena palavra de 5 letras, que ao mesmo tempo ela é tão maravilhosa, que ao mesmo tempo ela é simples, por ela ser tão objetiva, mas ao mesmo tempo ela é tão complexa, por ela ser tão indescritível. Ao mesmo tempo que é simples, ela consegue ser complexa. Essa palavra de 5 letras, que resume o fato de estarmos aqui nessa manhã. Essa palavra de 5 letras, que é o motivo pelo qual eu existo, e é o motivo pelo qual você existe. Essa palavra que é o motivo pelo qual nós fomos salvos, é o motivo pelo qual um dia nós estaremos com o Senhor no paraíso. Essa palavra que se chama graça. Eu quero falar sobre a graça. E eu tenho um prazer e uma alegria muito grande em falar sobre graça, porque nós estamos aqui por graça, nós somos salvos por graça. Nós podemos estar aqui nessa manhã adorando a Deus, e depois você vai para a sua casa, almoçar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, por graça. Você está respirando por graça, você crê em dias melhores por graça. Se nós existimos é pela graça de Deus. E toda vez que eu penso sobre a graça, e eu leio sobre a graça, e eu preparo uma mensagem sobre a graça, eu me torno mais apaixonado por Deus. Quanto mais eu conheço a Deus e conheço a sua graça e o seu amor, mais eu amo esse Deus. Mais eu me surpreendo com esse Deus. Deus é surpreendente, gente. E o quanto mais você conhece a Deus, mais você se surpreende com Ele. Eu quero falar sobre graça. A Bíblia fala que por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. E para começar te explicando um pouco sobre graça, eu queria contar uma história que eu já contei antes em outras pregações. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Certa vez estava um homem dormindo, estava no seu quarto com a sua esposa, e no meio da noite ele ouviu um barulho muito forte vindo do quarto do seu filho. Aquele homem era um pai de um único filho. Ele tinha um filho, um bebezinho, era o seu único filho. E de repente no meio da noite ele ouve um barulho forte vindo do quarto do seu filho. A história diz que aquele pai ele corre até o quarto do seu filho, desesperado para saber o que foi aquele barulho, o que aconteceu. E de repente quando ele entra no quarto, ele olha para a janela do quarto do seu filho e ele vê uma pessoa correndo, pulando o vidro, pulando a janela e saiu correndo. Aquele pai desesperado se dirige até a cama do seu filho. E quando ele levanta a coberta do seu filho, o seu único filho, um bebê, estava morto. Estava morto. Aquele pai desesperado, enfurecido com aquilo, ele pula a janela, ele sai correndo atrás daquele assassino. Ele sai correndo atrás daquele indivíduo que matou um bebê enquanto dormia. Que injustiça! E a história diz que quando ele alcança aquele assassino, chega a polícia, leva aquele assassino preso. No dia do julgamento, lá estava aquele pai. Aquele pai que perdeu seu filho por causa daquele bandido, por causa daquele assassino. E gente, todas as provas apontavam contra aquele homem. Aquele homem justamente seria preso. Ele merecia ser preso. Ele matou uma criança dormindo, inofensiva, inocente. Tudo apontava contra o homem seria preso. Mas de repente aquele pai, uma atitude inacreditável e que surpreendeu a todos, ele levanta a sua mão e ele pede permissão para se dirigir até o juiz. Ele chega para o juiz e diz assim: olha, eu quero perdoar esse homem. Eu quero perdoar esse assassino. Eu quero que ele seja solto. O juiz, sem entender o porquê, perguntava ao pai: mas como assim?
Esse cara matou seu filho dormindo, um bebê dormindo. E aquele pai disse: eu quero perdoar esse homem. Eu não sei o que me leva a isso, eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, mas eu quero perdoar esse homem, eu quero retirar a queixa contra ele, eu quero que ele seja solto. Aquele assassino é solto. Aquele assassino que matou uma criança dormindo, foi solto. E a história diz que no final daquele julgamento, do lado de fora daquele local, aquele pai se dirige até o assassino do seu filho. Ele se dirige até aquele homem que matou o seu filho dormindo, um bebê dormindo. Ele chega para aquele homem e diz: olha, você matou meu filho. Você matou o meu único filho. Uma criança, um bebê dormindo. Você matou o meu único filho. E ele disse: agora lá na minha casa, eu tenho um quarto vazio. Porque o meu filho morreu. Você matou o meu filho. Esse quarto vazio, você não quer morar nesse quarto? Você não quer morar nesse quarto que está vazio na minha casa? Sabe, quando a gente ouve uma história como essa, eu não estou falando que essa história é real, mas representa algo que eu quero falar. Talvez você se surpreenda e pensa: poxa, como o pai chegou a fazer isso? Isso é... que pai doido, na verdade. Poxa, ele perdoou, e além de ter perdoado, ele oferece a sua casa para o assassino vir morar com ele. Olha, vem morar na minha casa, mora no quarto vazio que era do meu filho. Eu estou te dando esse quarto. Sabe, mas essa atitude é exatamente a atitude de Deus por nós. E isso se chama graça. Isso se chama graça. A misericórdia foi até o ponto onde o pai perdoou. Isso é misericórdia. Mas no momento em que, além de ter perdoado, o pai, ele também oferece o quarto do seu filho que estava morto, oferece a sua casa para aquele assassino do seu filho vir morar com ele. Isso se chama graça. Graça significa algo que nós não merecemos, mas nós recebemos. Um favor imerecível, algo que eu e você, nós não somos dignos de ter, de receber, mas Ele nos deu. E essa foi a atitude de Deus por nós, meu irmão. Essa foi a atitude de Cristo por você. E nessa noite eu quero compartilhar sobre 3 escolhas de Cristo que foram movidas e foram influenciadas pela graça. A graça manifestada em 3 escolhas de Cristo. Primeiro, a primeira escolha de Cristo que nós podemos ver claramente, a graça movendo Cristo a isso, uma atitude de graça, foi que Ele escolheu você. Jesus escolheu você, amém? Você pode dizer isso para o irmão ao seu lado? Cristo escolheu você. Essa é uma prova da graça de Deus, Ele escolheu você. A palavra de Deus diz, você não precisa abrir, em Romanos capítulo 5, verso 8, tem um texto que eu gosto muito, que diz que pode ser que um homem bom morra por um justo. Pode ser que uma pessoa boa morra por uma pessoa justa. Isso é fato, pode acontecer. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, quando morre por nós numa cruz, sendo nós não justos, sendo nós pecadores. Pode ser que um homem bom morra por um justo, mas Deus prova o seu amor, morrendo por nós, sendo nós pecadores. Isso é graça. A graça levou Cristo a escolher você. A sua escolha foi uma atitude de graça. A palavra de Deus diz em Tito 2,14, que Ele se entregou por nós a fim de remir para si, para Ele próprio, para Jesus, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só a profundidade desse texto, gente. Ele se entregou por nós a fim de remir para si, um povo particularmente seu. Eu gosto tanto desse versículo e dessa palavra, um povo particularmente seu. Meu irmão, nós somos um povo particular de Deus. Nós somos um povo específico de Deus. Isso é graça. Ele escolheu de você. E sabe, a escolha de Deus não tem critérios. Deus não escolheu você porque, olha, esse cara é um santinho, ele é muito bonzinho, eu vou escolher ele. Deus não escolheu você simplesmente porque você faz boas obras, ajuda uma idosa, um idoso a atravessar a rua, faz caridade. Não. Deus não escolheu você por aquilo que você faz. Deus não escolheu você porque você é santo ou porque você era uma pessoa boazinha. Não. Ele escolheu pela graça. Você não foi escolhido por o que você faz, você foi escolhido pela sua graça, pela graça dele.
A santidade, ela não é um fundamento da escolha de Deus. Deus não escolheu pela santidade, mas a santidade é uma consequência da escolha de Deus. Você se torna santo como consequência de ser escolhido por Deus, e não como fundamento. Como eu disse, repito, Deus não te escolheu porque você é santo. Você se tornou santo porque Deus te escolheu. A santidade é um resultado da graça. A escolha de Deus não tem critério. Deus não te escolheu pela sua capacidade intelectual. Deus não te escolheu pela sua posição social. Deus não te escolheu pelas suas habilidades e pelas suas características. Ele escolheu pela graça. Ele não te escolheu porque você é uma pessoa influenciadora. Vou escolher esse mano porque ele tem uma eloquência, ele tem uma capacidade, ele influencia pessoas. Não, Deus não te escolheu por causa disso, meu irmão. Deus não te escolheu porque você tem uma posição social elevada ou uma posição social abaixo. Deus não te escolheu porque você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Deus não te escolheu porque você é um brasileiro ou um americano ou um argentino. Deus te escolheu. Deus escolheu pela graça. O que levou Deus a escolher você foi graça. Foi algo que você não merecia, algo que eu não mereço, mas Ele escolheu. É graça. E nós podemos ver isso muito claro em alguns personagens da Bíblia. Eu gosto de citar, por exemplo, Pedro. Pedro, a Bíblia fala em Atos 2, que quando os fariseus olharam para Pedro e perceberam que Pedro era um homem sem instrução. Pedro era um homem sem instrução, Pedro era um homem simples. Não sabemos aqui o sem instrução o que significa, se era sem uma instrução de escolaridade, ou era uma sem instrução teológica. Parece que ser uma sem instrução teológica, não sabemos. Mas a Bíblia diz que Pedro era um homem sem instrução. Mas quando Pedro pregava, gente, quando Deus usava Pedro pregando, nós podemos ver 3.000 pessoas se convertendo, 5.000 pessoas se convertendo. Sabe por quê? Não porque Pedro tinha ou não instrução, é porque Deus escolheu Pedro. Um outro exemplo muito claro de um personagem da Bíblia é Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, gente. Paulo perseguia todos aqueles que confessavam Jesus como Salvador, todos aqueles que criam em Jesus como Salvador, todos aqueles que pregavam Jesus como Salvador. Paulo perseguia esses caras, ele queria matar esses camaradas. Paulo viu Estevão sendo apedrejado, fez parte, compactuou daquilo. Mas Paulo foi o homem que mais escreveu livros da Bíblia, talvez o homem mais usado por Deus naquela época, o homem que mais nos influencia hoje na palavra de Deus. Tirando Jesus, nós somos influenciados pelos escritos de Paulo. Sabe por quê? Porque Deus escolheu Paulo. Não importa se Paulo era um perseguidor ou era um homem bom. Não importa se Paulo era um judeu ou um gentil. Deus escolheu Paulo, movido pela sua graça. Um outro exemplo que nós podemos ver é Mateus. Gente, Mateus ele não tinha característica para ser na nossa visão, um discípulo, não. Mateus era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era uma pessoa odiada pelo povo. Até hoje a gente odeia, não é verdade? O imposto. E a culpa cai sobre o cobrador, culpa dele. Mateus era uma pessoa odiada pelo povo. Esse é um cobrador de impostos, nós não andamos com esse cara. Mas Deus escolheu Mateus. Desculpa. Mas Deus escolheu. Porque a escolha de Deus ela não tem critério, simplesmente Ele escolheu. Sabe, e é por isso que Deus te escolheu, não porque você tem uma posição social, dinheiro ou características e habilidades, mas Deus escolheu pela sua graça. Amém? Deus te escolheu. Se você está aqui nessa noite, você é prova disso, que Ele te escolheu para estar aqui. Uma segunda atitude, uma segunda escolha de Cristo que reflete a sua graça, está lá em Marcos capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 23. A Bíblia diz que quando esse capítulo de Jesus, ele está caminhando à crucificação, e a Bíblia diz no versículo 23, que ofereceram
a Jesus vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Não é isso que está escrito aí na tua Bíblia? Ofereceram para Jesus vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Nesse momento Jesus ele está caminhando à crucificação, e de repente oferece essa bebida para Jesus, vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. E sabe, quando eu li esse texto, e outras coisas que eu vou falar, isso me veio à mente, esse pensamento e essa pergunta: por que Jesus não aceitou? Um pouco tempo depois nós sabemos que Jesus sentiu sede. Por que ele não aceitou essa bebida? Jesus estava, tudo indica que era um local quente, havia apanhado muitas chicoteadas, andando num local áspero, difícil, um caminho difícil, mas de repente oferece uma bebida para Jesus, vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Mas gente, o mais interessante disso é que o vinho misturado com a mirra não era para aliviar a sede de Jesus, mas o vinho misturado com a mirra naquela época era uma espécie de remédio, que na verdade iria aliviar a dor de Jesus. O vinho misturado com a mirra era um remédio para aliviar a dor de Jesus, porque Jesus estava passando por muita dor, e eles deram aquilo para que Jesus aguentasse, suportasse aquela dor. Mas a Bíblia diz que Jesus não aceitou. Jesus não aceitou aquele remédio que aliviaria a sua dor. E isso me leva a pensar e perguntar: por que Jesus não aceitou esse remédio? Isso me leva também a outras perguntas. Uma coisa que me encanta muito nos evangelhos é a humanidade de Jesus, era como Jesus era parecido conosco. E me leva a perguntar outras coisas. Por que Jesus, sendo Deus, ele ficou cansado em Samaria? Você já parou para pensar por que Jesus ele sentiu medo no Getsemane, gente? Jesus era 100% Deus, 100% homem, mas ele sendo 100% Deus, por que Jesus sentiu sede no Getsemane? Desculpa, Jesus sentiu medo no Getsemane. Por que Jesus sentiu sede em Samaria? Por que Jesus ficou furioso no templo? Por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Você já parou para pensar nisso? Por que ele chorou na morte de Lázaro? Por que Jesus, sendo Deus, a Bíblia fala que muitas vezes ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e ele reclinava a sua cabeça sobre uma pedra? Por que Jesus, sendo Deus, ele escolheu passar por tudo isso, gente? Porque ele não precisava passar por isso. Isso me leva a uma resposta. Jesus, ele escolheu sentir sede, porque ele sabia que um dia você sentiria sede. Jesus, ele escolheu ficar cansado em Samaria, porque ele sabia que um dia o seu povo também estaria cansado. Jesus escolheu sentir medo no Getsemane, porque ele sabia também que o seu povo um dia sentiria medo. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, porque ele sabia que você também um dia, talvez não tivesse onde reclinar a sua cabeça, e talvez tivesse somente uma pedra para reclinar a sua cabeça. Jesus ficou furioso no templo, porque ele sabia que um dia você também passaria por tal indignação e ficar furioso. Jesus chorou na morte de Lázaro, porque ele sabia que um dia você também choraria na morte de um parente querido. Na verdade, gente, Jesus escolheu passar por tudo aquilo que um dia você poderia passar. E sabe por que Jesus não escolheu aquele remédio e não aceitou esse remédio? Porque Jesus queria sim sentir dor. Jesus escolheu a dor, porque ele sabia que um dia você sentiria dor. Jesus, ele não queria nenhum tipo de analgésico, nenhum tipo de remédio que aliviasse a sua dor, porque ele queria sim sentir dor, porque ele sabia que o seu povo um dia sofreria com a dor. Ele sentiu dor, porque ele sabia que você sentiria. Nós não podemos passar por tudo aquilo que Cristo passou, mas com certeza, ele passou por tudo aquilo que nós podemos passar um dia. Ele escolheu tudo isso, porque ele sabia que o seu povo escolheria isso. Cristo te compreende. Ele te compreende. Ele compreende o teu choro, ele compreende as tuas lágrimas, ele compreende o teu cansaço, ele compreende o teu medo, ele compreende. Ele compreende até o momento que você se sente desamparado, porque a Bíblia fala que esse mesmo Jesus, quando estava na cruz, ele disse ao Pai: Pai, por que me desamparaste? O próprio Jesus, nós podemos ver a humanidade dele ali, ele dizendo: por que me desamparaste? O próprio Cristo, sendo Deus, ele se sentiu desamparado, porque ele também sabia que talvez um dia o seu povo, você sentiria também. Você
se sentiria desamparado, sozinho, abandonado. É por isso que Jesus passou por tudo isso, porque Ele sabia que um dia você passaria. A palavra de Deus diz, meu irmão, em Hebreus capítulo 5, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um que, semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Repetindo, você não tem um sumo sacerdote que não pode se compadecer das suas fraquezas, meu irmão. Você tem um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, tudo passou, mas jamais pecou, mas jamais desistiu. O teu Deus te compreende, meu irmão. Tudo que você venha passar um dia, Ele passou e Ele venceu. Ele é um exemplo para nós, Ele é um exemplo para a sua vida. Ele compreende as tuas lágrimas, Ele compreende o teu choro, Ele compreende quando você chora na morte de um parente, de um amigo querido. Ele te compreende. Ele compreende quando você se sente traído, porque Ele também foi traído. Ele compreende quando você se sente negado pelos outros, porque Ele também foi negado. Ele compreende quando você está com medo, quando você não tem onde colocar a sua cabeça, quando você se sente desamparado. Ele te compreende porque Ele passou por tudo isso e venceu, meu irmão. Cristo escolheu a dor. Ele não queria nenhum tipo de remédio para aliviar a sua dor. Ele queria sim sentir a pior das dores. Ele recusou o vinho misturado com a mirra, porque Ele queria sentir a pior das dores, para que um dia Ele pudesse te compreender, para que quando você sentisse uma dor muito forte, Ele pudesse te compreender e dizer: filho, eu sei o que você está sentindo, e eu estou a par da tua situação, eu estou contigo nessa situação. Sabe, é exatamente isso que Jesus é na nossa vida, meu irmão. Quando nós encontramos no momento de alegria ou tristeza, de dor ou sofrimento, de aflições, Deus está conosco, Cristo está conosco, e dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho, eu compreendo a tua dor, eu compreendo o teu desânimo, eu compreendo o teu choro, eu compreendo as tuas lágrimas. Ele escolheu isso em nome de Jesus, isso movido pela graça. O que levou Cristo a escolher a dor foi a graça. E uma terceira escolha, a terceira e última escolha que eu quero compartilhar com vocês, é que Ele escolheu a cruz. Jesus escolheu a cruz. Primeiro, Jesus escolheu você. Segundo, Jesus escolheu a dor. Terceiro, Ele escolheu a cruz. Certa vez eu estava perguntando e pensando sobre isso: quem foi o culpado pela morte de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Tem tanto personagem, gente, tem tanta gente nessa história, mas afinal, quem foi culpado? Será que foi Pilatos? Por ter lavado suas mãos e não ter impedido a crucificação de Jesus? Será que foram os judeus? Será que foram os fariseus que gritaram: crucifica-o, crucifica Jesus? Será que foram os soldados que levaram Jesus? Será que foi Herodes? Ou será que foi Judas que traiu Jesus? Quem foi o culpado pela morte de Jesus? Muitas vezes nós pensamos que a história de Cristo é a história de um homem santo e inocente que injustamente foi condenado por homens. Mas isso é um grande equívoco. A história de Cristo é sim a história de um homem santo e inocente, mas que não foi injustamente condenado por homens, mas que escolheu aquela cruz. Não foi Judas com a sua traição que condenou Jesus à cruz. Não foram os fariseus, não foram os soldados, não foram os judeus, não foi Pilatos, não foi Herodes. Jesus escolheu aquela cruz. Foi Ele que caminhou em direção àquela cruz, meu irmão. Ele não foi carregado por homens, Ele não foi forçado por homens. Jesus escolheu aquela cruz. Quando Deus criou o mundo, meu irmão, quando Deus criou a árvore, Ele já sabia que aquela matéria-prima da árvore seria o instrumento que o seu filho seria crucificado. Essa história já estava escrita. Ele escolheu a cruz. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali com os seus discípulos no Getsemane e vieram prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro, o impetuoso, ele tirou a sua espada, cortou a orelha do camarada, cortou a orelha do soldado. E de repente Jesus acalma Pedro e diz assim: Pedro, não faça isso. Não faça isso, Pedro. E Jesus, acho que naquele momento ele ensina isso para Pedro. Até então Pedro talvez estivesse achando que aqueles homens estavam forçando Jesus aquilo, que a culpa era de Judas, a culpa era dos soldados. Mas não, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não faça isso. Eu poderia muito bem orar ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger, Pedro.
Eu não preciso da tua espada. O Pai me enviaria 12 legiões de anjos para me proteger. E Jesus disse: Pedro, é necessário que isso aconteça. Pedro, é necessário que isso aconteça. Pedro, eu estou escolhendo isso. O Pai poderia me proteger, eu poderia sair daqui de qualquer jeito, mas é necessário que isso aconteça. Jesus jamais tentou impedir aqueles soldados, meu irmão, porque na verdade Jesus escolheu aquela cruz. Jesus jamais tentou acabar com aquela situação, porque pode ter certeza que se ele quisesse, com um pensamento, com um olhar, com uma ordem, seja como for, de qualquer forma, ele poderia ter acabado com tudo aquilo, ter fulminado todo mundo, acabado com todos os soldados. Mas na verdade Jesus não fez isso, porque foi ele próprio que escolheu aquela cruz. Sabe por quê, meu irmão? Quando Jesus escolhe aquela cruz, ele estava escolhendo você. Quando Jesus escolhe a cruz, ele estava escolhendo um povo particular seu. Jesus escolhe a cruz porque ele sabia que a cruz era um instrumento de Deus para salvar a humanidade. Ele escolhe a cruz porque ele sabia que através dessa cruz, um dia nós estaremos aqui louvando e adorando o seu nome. E não só adorando o seu nome, mas crendo que um dia nós estaremos com ele. Ele escolhe a cruz porque ele sabia que através da cruz nós teríamos uma esperança. Através da cruz ele estava escolhendo um povo particular seu, lavado e purificado pelo seu sangue. É por isso que Jesus escolheu a cruz, meu irmão. Ele não foi forçado, ele escolheu. Porque aquele era um instrumento de Deus para salvar a sua vida, para salvar a humanidade, para nos trazer aqui nessa manhã. É por isso que nós estamos aqui. Eu gosto muito de um poema do Max Lucado, que ele diz que as mãos de Deus estavam naquela cruz. A mesma mão que abriu o Mar Vermelho estava naquela cruz. A mesma mão que formou o homem e a mulher estava naquela cruz. A mesma mão que criou os céus e a terra estavam naquela cruz. E ele diz de uma forma figurada, não literal, mas imaginando, ele diz que entre as mãos de Deus e aquela madeira tinha uma lista. Tinha uma lista, que era uma condenação contra nós. Os nossos pecados estavam naquela cruz, entre as mãos de Deus e aquela madeira. E ao momento que aquele cravo perfuraria as mãos de Deus, as mãos de Cristo perfurariam aquela lista e cravariam aquela lista naquela cruz. A palavra de Deus diz que ele riscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. Isso é um poema de forma figurada. E cravaria aquela lista naquela cruz. E ao momento que a sua mão jorraria sangue, aquele sangue tamparia toda aquela lista, todo o final daquela lista que era contra nós. Essa lista era a nossa condenação. E ele termina dizendo que aquela eram as mãos de Deus. As mãos eram as mãos de Deus. Os cravos eram os cravos de Deus. E as mãos de Deus, abertas para os cravos, são as portas dos céus, abertas para nós. Se as portas dos céus hoje estão abertas para nós, meu irmão, é porque as mãos de Cristo permaneceram abertas para os cravos. É porque em nenhum momento ele desistiu. Porque em nenhum momento ele fraquejou. Porque em nenhum momento ele olhou para trás. Porque ele sabia que através das suas mãos, através daquele sangue daquele cravo, um dia nós estaríamos nesse lugar, confiante em dias melhores, confiante na nossa salvação. As mãos de Deus permaneceram abertas. As portas dos céus estão abertas. Isso é graça. Isso é graça. Esse é o amor de Deus por você, meu irmão. Jesus escolheu aquela cruz, foi por você, foi por mim, em nome de Jesus. E sabe, a Bíblia fala que Jesus morreu 3 dias depois, no momento em que ninguém esperava, e ninguém, por mais que Jesus já estava falando sobre aquilo, mas talvez muitos não esperavam que aquilo acontecesse. A Bíblia fala que Cristo ressuscitou. E eu quero terminar com isso. Aquela sexta-feira da paixão, aquela sexta-feira do choro, onde houve choro entre os discípulos choraram, Jesus morreu, onde as trevas cobriram a terra. 3 dias depois, se tornou o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo do júbilo, o domingo da alegria. E sabe, meu irmão, eu quero terminar dizendo isso. A mensagem de Cristo, a graça, essa mensagem da cruz, da ressurreição, essa graça, ela é esperança para a nossa vida. É uma mensagem de esperança. Porque a sexta-feira do luto, do choro, das lágrimas, da tristeza, da dificuldade, 3 dias depois, se tornou o domingo da alegria, do júbilo.
E a Bíblia fala, em Romanos capítulo 6, se nós nos unirmos a Ele em sua morte, certamente também seremos em sua ressurreição. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que a mensagem de Cristo, ela não é apenas uma teoria, mas é prática. Se nós morrermos com Ele, nós ressuscitaremos com Ele. E eu quero declarar isso na sua vida nessa manhã. Que a sexta-feira do luto, da dificuldade, eu não sei o que você tem enfrentado hoje, ou vem enfrentar essa semana, ou passou tempo atrás. Mas a sexta-feira do choro, da luta, da dificuldade, da aflição, ela se tornará o domingo da Páscoa e da ressurreição na sua vida. Porque a palavra de Deus diz isso. Se nos unirmos a ela em sua morte, certamente seremos ressurreição. A mensagem de Cristo, a graça de Deus, é a nossa esperança. Ainda existe uma esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. A esperança para esse Brasil é Jesus Cristo, meu irmão. A esperança para esse Brasil é a palavra que Deus colocou em nossos corações. Ontem, quando eu estava pregando lá no interior de São Paulo, eu estava meio triste com algumas coisas que há tempo a gente vê na política, na sociedade, no jornal. Tantas pessoas morrendo, matando, se prostituindo, tantas pessoas presas nas drogas. E de repente, quando estava aquele grupo de louvor, de jovens cantando, tocando, o pessoal dançando, eu lembro que Deus disse claramente: Pedro, essa é a esperança para aquilo que você tem se entristecido e tem chorado. Essa é a esperança para o Brasil. A palavra que eu coloquei na vida desses jovens, desses irmãos, desses adultos, essa é a esperança. Sabe o que isso significa, meu irmão? A única coisa que pode transformar o Brasil, a única coisa que pode trazer esperança nos nossos dias, é a palavra de Deus. Aquilo que Ele colocou em nós é o amor de Cristo. Não é simplesmente um político bom, um bom político, tudo isso é importante, é essencial. Mas não é um presidente que vai mudar a situação do Brasil, é Jesus Cristo nosso Senhor. É a única coisa que pode transformar a sociedade, é a graça de Deus, meu irmão. Essa graça é a esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero terminar, mais uma vez, me lembrando de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu já citei isso aqui antes. Talvez você já me ouviu falando sobre isso. Mas há muitos anos atrás, houve um terremoto no Haiti. Não sei quantos lembram isso já. Deve fazer aí uns 8, 10 anos. E certa vez eu estava vendo um vídeo naquela época sobre aquele acontecimento. O vídeo mostrava alguns soldados filmando o momento daquele terremoto. E quando eles começaram a filmar, não dava para ver nada, só via uma poeira. E só ouvia as pessoas gritando, de choro, tristeza. Os seus amigos morreram, os seus familiares morreram. E de repente aquele soldado continuou filmando. Aquela poeira começou a baixar. E de repente, deu para começar a enxergar e ver as pessoas caídas no chão, mortas. Outras ajoelhadas, chorando, lamentando. Não tinha pedra sobre pedra, estava tudo derrubado, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Parece que a casa caiu, parece que o mundo acabou para o Haiti. Parece que a vida acabou para o Haiti. Mas de repente aquele soldado continua filmando. Ele filma uma igreja. Aquela igreja também estava caída. Tudo caído. Mas na frente daquela igreja tinha algo que permaneceu em pé. Naquela região, acho que era a única coisa que permaneceu em pé. Era uma cruz. Uma cruz bem grande. Era apenas uma pedra, era apenas cimento e concreto. Eu não estou fazendo apologia àquela cruz. Mas, gente, quando eu vi aquele vídeo, eu lembro que Deus disse claramente no meu coração que o Haiti está destruído. Que Deus estava ensinando aquele povo e dizendo através daquela cruz que tudo pode parecer estar destruído. A casa caiu, teus familiares morreram, mas existe uma coisa que permanece em pé. E nada pode deter essa coisa. E nada pode diminuir o poder dessa ferramenta. A cruz permanece em pé. Naquele momento eu creio que Deus estava dizendo para aquele país: olha, a cruz permanece em pé. Parece que tudo acabou, tudo está destruído, mas Jesus Cristo ainda está presente nesse país. Ainda existe uma esperança para o Haiti. A esperança é a cruz de Cristo. Jesus estava dizendo isso. A esperança é a minha cruz para esse país. Esse país que durante tantos anos viveu embaixo da bruxaria, do vodu. Agora Deus estava mostrando para aquele país: existe uma esperança. A esperança é a cruz de Cristo. É a cruz. Sabe, meu irmão, essa é a esperança de Deus para a sua vida.
não importa o que você venha passar, as lutas, a aflição, ainda existe uma esperança, porque nós cremos num Deus que não está morto, sepultado, mas nós cremos num Deus que está vivo e operante. Nós temos um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo nesse lugar, meu irmão. Ele caminha contigo nos momentos mais difíceis, Ele te compreende, Ele te escolheu, Ele escolheu a tua salvação, Ele escolheu a tua cruz, Ele está contigo em nome de Jesus. Existe uma esperança, Jesus é a nossa esperança, essa graça é a nossa esperança, esse amor é a nossa esperança, essa é a esperança para São Vicente, essa é a esperança para o nosso país, meu irmão. Existem dias, sim, dias melhores, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento, você louvar a Deus, adorar a Deus. Sabe, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, as lutas, mas nesse momento, você que está passando por dificuldades, lutas, você que está passando por dores, talvez assim como Jesus passou por algumas, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Queria chamar os pastores, missionários, supervisores, líder de célula. Vem aqui, abraça as pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Yeah. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, oh, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, se eu quero te adorar, oh, Senhor, estou aqui. Diga a Ele, Senhor, estou aqui. Senhor, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Yeah.
Deus. Sabe, meu irmão, enquanto eu orava para saber o que eu deveria pregar aqui nessa manhã, Deus colocou essa palavra. Deus colocou essa palavra de amor e de graça. Sabe, talvez Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer e te lembrar o quanto Ele te ama. Talvez você, diante das situações e das circunstâncias da vida, tenha se esquecido disso. Mas Ele me trouxe aqui para te lembrar que Ele te ama e que Ele morreu por você, que Ele escolheu a dor por você, que Ele escolheu a cruz por você e que Ele escolheu você. Esse Deus te ama. Por mais que muitas vezes as circunstâncias parecem dizer que você está sozinho, mas Ele diz que você não está sozinho, Ele está contigo. Ele cuida de você. Ele não está simplesmente num trono olhando para você passar por lutas e dificuldades, mas não, Ele está ao teu lado, te abraçando e te dando força. Deus te ama, Ele te ama, e Ele já provou isso para você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por esse amor, por essa graça, em nome de Jesus.